Olá, sejam bem-vindos ao canal Sueli Bianca. Hoje apresento para vocês alguns comentários sobre o filme Duas Rainhas. Conta a história, os embates da realeza no século XVI. Filme também que retrata traz uma leitura feminista. Então, um drama histórico. Conta a história de Mary Stuart, rainha consorte da França, que casou aos 15 anos, 2 anos depois se tornou viúva, e depois de soberana, depois de já viúva, ela retorna como soberana à Escócia em 1561, que é sua terra natal, para reivindicar o trono ocupado por sua prima Elizabeth I. Todo o longa se estrutura demonstrando o tempo todo entre elas uma relação ambivalente, que oscila entre admiração e realidade. O filme histórico ele traz esse embate para o espectador. O espectador entende perfeitamente que é um embate de realezas, que ocorrem nesses embates as paixões, a violência e as guerras. Mas o grande diferencial do filme, na minha concepção, é que ele traz uma leitura feminista. Ele traz a sagacidade das duas mulheres enfrentando os obstáculos para, digamos assim, para ministrar o poder soberano numa época em que a ignorância e brutalidade masculina era muito maior do que a atual. Então, retratam as problematizações políticas e as questões do universo feminino da época. E aí estão inseridos aí, no caso, a maternidade, em meio à tensão com o poder, com a liberdade sexual, com a violência de gêneros, os tabus e as restrições conservadoras impostas ao corpo feminino. Em suma, ao final de todo o filme, as duas rainhas elas vão expor barbáries de tempos distantes, mas que, se pudermos trazer, e logicamente a gente traz para a nossa realidade, essas realidades em que elas viveram a época ressoam muito atuais. Então, muitos críticos perceberam e retratam dentro desse filme, eles retratam que, embora a cineasta Hooker, que é a diretora, ela queira retratar essas duas rainhas como se fossem aproximadas, mas na verdade o filme, o que se vê é o contrário. Não é uma união entre as duas mulheres, mas sim é o desencontro entre elas em meio ao jogo político dominado por homens, E retrata fielmente assim a mais tragédia do que empoderamento feminino, porque parece-me que era o eixo principal do filme, ela retratar disso, logicamente, além do fundo histórico verídico, que a gente sabe que mas que ocorreu. Porém, vemos uma sucessão de infortúnios que levam à ruína a Mary, e seus confidentes, e uma sucessão de tragédias na vida dela. Então, é como se o próprio infortúnio,